Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Papo com Gestão, o podcast onde falamos sobre gestão na prática, sem teoria demais e sem filtro. Hoje vamos abordar um tema que impacta diretamente a produtividade, confiabilidade e segurança, qualidade e competitividade nas indústrias. Quando ouvimos falar de TPM, muita gente ainda acredita que estamos falando apenas de manutenção. Mas será que é só isso? Bom, hoje recebemos aqui uma pessoa total conhecimento em TPM. Alessandro, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Papo com Gestão. Mas antes de falar de TPM, que é o assunto principal, quem é o Alessandro? Onde começou? Qual é a sua trajetória? E o que te fez encantar pela essa ferramenta de TPM? Olá, tudo bem? Obrigado, Rafael, pelo convite aí. Prazerzaço estar aqui com vocês. Pela primeira vez no podcast. Acredito que vai ser a primeira de muitas aí. Sim, vamos Né? lá. Eu sou Alessandro Ollinger, sou natural aqui de Ponta Grossa mesmo, sou pontagrossense, raiz da Gema. Sou esposo da Josemari, pai da Júlia, do João e do Emílio, pai de 3. Né? Sou administrador por formação, pós-graduado em gestão da qualidade, engenharia de produção. E desenvolvi toda a minha carreira na indústria até por volta ali de 2020, quando a gente teve a infelicidade da pandemia, mas até essa época eu trabalhei fortemente na indústria, aqui em Ponta Grossa mesmo, desde 2018, praticamente, um pouquinho antes da pandemia ali, eu fiz uma migração de carreira para atuar na área de consultoria, né? Exatamente por conta dessa experiência desenvolvida na área de melhoria contínua, excelência operacional, diferentes ferramentas, né? Tive esse chamado aí para suportar outras empresas a implantar os métodos que a gente aprendeu aí nas indústrias onde nós passamos, né? Tive uma passagem longa aí, praticamente 18 anos, numa indústria aqui da cidade de Ponta Grossa, e outras indústrias de grande porte, multinacionais também, fora da cidade. Fiquei 15 anos fora, entre São Paulo, fora do país, na Suécia, e depois em Telemaco Borba, em Minas Gerais. Então, deu uma rodada aí de praticamente 15 anos. E em 2024 voltamos para a cidade aí, novamente retomando os trabalhos de consultoria que estamos fazendo no momento. E pretende voltar a viajar ou pretende ficar aqui em Ponta Grossa mesmo? Eu viajo bastante. Nos últimos 2 anos, na verdade, a gente fez uma conversão de carreira, de carteira também, né? Tipo de empresas que a gente tem atendido, buscando reduzir o número de viagens, mas nós estamos num momento de pivotar novamente por um chamado de novo das indústrias, aí, né? Novamente as indústrias nos chamando para alguns trabalhos, então devo voltar a viajar um pouco mais agora, daqui para frente. Mas os últimos 2 anos fiquei bastante em Ponta Grossa. Né? Legal. Depois eu explico um pouquinho dessa transição aí que nós Muita fizemos. oportunidade aqui. Mas vamos lá, o que despertou você para essa paixão da melhoria contínua? E principalmente focada em TPM? Essa própria carreira desenvolvida na indústria, né? Pode fazer o jabá da indústria aqui? Não. Claro, pode. Gosto de falar porque é uma indústria pela qual eu tenho muito carinho, uma empresa excelente, que eu passei praticamente 18 anos da minha carreira, né? Foi a empresa que investiu muito em mim, que me deu muitas oportunidades, a Tetra Pak, aqui de Ponta Grossa, né? Comecei na Tetra Pak num nível operacional, fui contratado como operador e Legal. o vácuo gerado pelo sistema de desenvolvimento de pessoas e a própria melhoria contínua, criando oportunidades dentro da fábrica e fora também, né? Pessoas aqui de Ponta Grossa que saíram, foram para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, na verdade, né? Foram para outra fábrica do Brasil, que a Tetra Pak tem, e para outros países também, né? Implantar as melhorias que nós aprendemos e fizemos aqui em Ponta Grossa dando resultado, né? Esse vácuo foi um dos fatores que me puxou nesse movimento para a melhoria contínua, hein? Ainda na fase operacional, né? Como operador, na Tetra Pak, eu fui um dos primeiros líderes da manutenção autônoma, que é um dos pilares do TPM, que a gente já vai falar aí logo mais, né? Explicar um pouquinho melhor. E esse movimento me forçou provocou, na verdade, o meu desenvolvimento, e aí, somado com o meu desejo de aprender, com o meu engajamento, né, com os resultados da empresa, com a minha ambição de crescer na carreira, né, me levou a conhecer um pouquinho mais da melhoria contínua dentro do TPM, que na Tetra Pak, na época, já desde 1998, né, já chamava-se WCM, que é uma certa Sim. evolução aí em relação ao TPM tradicional, raiz, né?
E depois, nessa carreira dentro da Tetra Pak, uma empresa que investiu bastante, né, no meu desenvolvimento pessoal e profissional, vários cursos na área de liderança, na área de melhoria contínua, eu tive a oportunidade de experimentar outras ferramentas, né, Lean, WCM, Six Sigma, e isso acabou formando o profissional que eu sou hoje, né, com uma vasta experiência em diferentes ferramentas e metodologias, capaz de ajudar hoje, sem modéstia, né, qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, né, pela amplitude da aplicação que eu tenho das diferentes ferramentas de melhoria contínua em diferentes negócios, né. Mas o seu foco é somente indústria ou pode ser ir para varejo também? Não, eu gosto da indústria, né, é a minha zona de conforto, vamos dizer Aham. assim, né, quem eu Nascido e ajudo criado, né? é quem eu consigo ajudar mais facilmente, mas nos últimos 2 anos, aí desde que nós voltamos para Ponta Grossa, acho que eu falei isso há uns minutos atrás, né, a gente teve um chamado local aqui para ajudar empresas locais, né, uma aproximação minha dentro da associação comercial, onde tem, né, basicamente serviços, comércio e as indústrias também, né, no núcleo das indústrias, surgiram várias oportunidades ali de ajudar pequenas e médias empresas, empresas familiares, na estruturação do negócio, né? Entendi. Desde a área de desenvolvimento de processos, gestão de indicadores, metas, desenvolvimento de equipes, de liderança, tudo que a gente faz com muita excelência na indústria, né? Por que não aplicar a serviços, a comércio, né? E a gente tem feito isso nos últimos 2 anos, né? Como eu falei, já tem casos aí na área de serviço, na área de comércio, com excelentes resultados. E as ferramentas são bastante aplicáveis, né, Rafael? Assim, tudo que a gente faz em termos de governança, resultados, desenvolvimento de pessoas é totalmente aplicável a qualquer segmento, a Sim, qualquer setor sim. da, do comércio, serviços, varejo em geral, né? E a capacidade de adaptar as nossas rotinas, que são muito voltadas para a indústria dentro da melhoria contínua, é uma expertise que eu acabei desenvolvendo, né? Inclusive por conta do TPM, né? Porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas muitas pessoas consideram que o TPM é algo focado em manutenção. Isso. Mas tendo experimentado o TPM, desenvolvendo os processos administrativos nas áreas de apoio, né, em todo o supply chain, procurement, RH, né, trazendo todo esse expertise dessas áreas de apoio para suportar o desenvolvimento da indústria, da operação e da manutenção, eu aprendi a fazer a aplicação de ferramentas de análise e solução de problema, Kaizen, mapeamento de processos em áreas administrativas, né? Sim. Que hoje são totalmente replicáveis, por exemplo, numa indústria num segmento de serviços, num comércio, né? Entendi. Bom, já entrou em TPM e já pegou a metade da minha pergunta É, aqui. Mas, como você trouxe, né, muitas pessoas ainda enxergam o TPM como somente, exclusivamente para manutenção. Mas na prática, o que significa o TPM? E quando e como podemos aplicá-lo? essa origem, né, dentro da área de manutenção, ela é real, né? O TPM nasceu como ferramenta de gestão. A TPM, para quem não conhece e está nos ouvindo, não tem nada a ver com aqueles dias, né, da esposa, da filha em casa, não tem nada a ver com isso, tá? Não são dias, são anos de implementação e sofrimento positivo, né, que traz resultado. Mas o TPM, do jeito que a gente conhece hoje, ele nasceu na indústria japonesa, hoje é conhecida como Denso, né? Tinha outro nome na época, mas é uma indústria da área de sistemas e dispositivos para a indústria automobilística, né? Diversos sistemas eletrônicos para a indústria automobilística são da Denso hoje. E a Denso fornece para todas as indústrias automobilísticas do mundo inteiro, Uhum. né? Como que ela chegou lá num nível de excelência tal que fez com que ela se tornasse um fabricante de classe mundial? O que é um fabricante de classe mundial? É alguém que consegue atender todos os requisitos de todos os parâmetros de qualquer lugar no mundo, dos mais desenvolvidos em termos de especificações, com ranges pequenos de variação, até qualquer, né, tipo de especificação de produto, processo, lead time, custo baixo. Então, a Denso chegou nesse nível através do TPM, que nasceu dentro de uma oficina de manutenção, né, com rotinas e práticas de manutenção, Não sabia. rotinas e práticas de manutenção industrial, que, uma vez bem aplicadas, desenvolveram a operação da máquina sendo mais capaz de tomar cuidado dos cuidados diários do equipamento, com limpeza, inspeção e lubrificação, libera tempo do manutentor, do mecânico, Sim. do eletrônico, para que ele então faça rotinas um pouco mais avançadas, como preditiva, preventiva. E aí esse mecânico
que sai do firefight, né? Sim. Do bombeiro industrial, que fica apagando incêndio o dia todo, correndo para lá e para cá, e se torna um gestor de performance de ativos. E isso acabou puxando, né, esse movimento na Denso, na indústria japonesa, lembrando que a indústria japonesa saía em 45, 50 ali de um pós-guerra, totalmente destruída, né, todas as indústrias japonesas totalmente destruídas, se reergueram rapidamente, se reconstruíram e criaram um sistema de gestão de manutenção que dá respostas rápidas, que desenvolve as pessoas e que traz resultados. E aí, essa sistemática de gestão e desenvolvimento de pessoas e processos acaba puxando as áreas de apoio, né? Como eu falei já um pouquinho antes aqui, RH, para desenvolvimento das competências, tanto da manutenção quanto da operação, né, através do sistema de educação e treinamento, as áreas de apoio, né, do pilar TPM Office, que acaba suportando com processos administrativos para que a operação seja mais eficiente, compras mais rápidas, lotes menores, né? Só um exemplo na área de procurement, né? De compras. Sim. Aí as áreas de engenharia, que eu sei que é a área que você trabalha, né? Com gestão antecipada de equipamentos, né? Trazer equipamentos num nível de qualidade, num nível de documentação, tal, que não faça a operação voltar atrás, né? Desde sistemas de gestão, controle operacionais, né? Então já implantar equipamentos novos no mesmo nível que a produção está, em termos de automação e tudo que, né, relacionado. E aí tudo isso, todas essas oportunidades que trouxeram as demais áreas de apoio para suportar a manutenção autônoma, que é a gestão dos cuidados diários do equipamento, e a manutenção industrial, que é a manutenção clássica, né, que a gente conhece, se tornou o que hoje a gente entende como TPM, baseado em pilares, né, numa estrutura de apoio a esse desenvolvimento da operação, né? E isso traz resultados, né, comprovados em diferentes indústrias, centenas de indústrias no Brasil hoje têm o TPM como base do seu programa de melhoria contínua, né? Do programa de excelência operacional, na verdade, né? Eu mencionei a Tetra Pak, a Heineken tem o programa global hoje corporativo, né? Que tem o TPM como base, várias outras empresas aí no Brasil, né? A Diversas Embraer, multinacionais também utilizam. eu Então, diria que todas as multinacionais, né? Muitas delas não chamam mais de TPM, né? Porque não é um programa de manutenção exatamente por conta disso, né? E esse movimento, né, saindo de uma oficina de manutenção, indo para a gestão, para o coração da gestão do negócio, fez inclusive algumas empresas, né, algumas consultorias, eu também trabalho nessa linha na minha consultoria, riscar a palavra maintenance, né? O Total Productive Maintenance, né? A manutenção produtiva total. A gente riscou o maintenance e trocou por management, né? Então, é gestão produtiva total e não manutenção produtiva total que a gente usa hoje em dia, né? Eu sou meio avesso a esses movimentos de marketing, né? Porque, na verdade, empacotou, romantizou o negócio para vender consultoria, normalmente, ou treinamento. Mas o foco é o mesmo, desenvolver a operação e a manutenção para fazer aquilo que é necessário, importante e priorizado com os poucos recursos que a gente tem todo dia, seja dinheiro, orçamento, pessoas, tempo cada vez mais escasso, né? E por isso que a gente hoje chama de Total Productive Management, né? E não mais maintenance somente. Tá, indo nessa linha que você trouxe, né? Principalmente agregando todos os departamentos. Quais são os maiores erros que você observou, está observando, e já analisou que as empresas, no momento da implantação do TPM, que elas mais erram? Modo geral, tanto na indústria quanto no varejo, no comércio. Quais são esses erros? O primeiro e talvez o mais relevante, assim, que é talvez o último a ser reconhecido, Rafael, é a falta de um alinhamento estratégico do porquê. Perfeito. Simon Sinek, né, fala, comece pelo porquê, né? Se você entende, ou se a organização entende por que a gente precisa do TPM, ou do Lean, ou do qualquer que seja a ferramenta de gestão, já é um meio caminho para a vitória, né? Entender o porquê, aonde que o TPM se conecta. E o segundo ponto conectado a esse primeiro é que o TPM não é fim, né? Eu já tive propostas de fazer consultoria em empresas que queriam fazer TPM porque tinha uma meta na plano de objetivos e metas ligado a bônus de uma gerência que tinha que implantar o TPM como meta. O TPM não é implantado como meta. O TPM é um meio para atingir metas de produtividade, de qualidade.
Ele requer uma mudança cultural, Cultura. principalmente nas empresas, entre aspas, né, tupiniquins com a nossa Sim, cultura ocidental, né? Fazer TPM no Japão, na cultura oriental, não é tão difícil. Requer muito trabalho, tem muito esforço envolvido. No Ocidente, na nossa cultura latina principalmente, requer muito empenho e uma mudança cultural bastante acelerada, né? Bastante importante de ser gerida, né? De fazer a gestão da mudança cultural. Mas entender que o TPM não é meio, que não é fim, e sim um meio para atingir resultados, é um erro que às vezes algumas empresas cometem. Você tem algum exemplo simples que você sempre encontra nas empresas tentando implementar um TPM? Um erro simples que você possa trazer para nós. Eu acho que os extremos são sempre ruins, muito apoio ou nenhum apoio externo. Quando eu coloco externo, incluindo consultorias, né? Certo? Tem implementações que eu já participei dos dois lados, né? Sentado na cadeira CLT dentro de uma empresa e como consultor também, né? Do outro lado da mesa, onde existe uma dependência muito grande da consultoria. Ou de pessoas externas da organização, né? Global Players, Master Pillars, não sei se vocês ainda têm essa estrutura na Heineken, que tinha os responsáveis globais, que na Tem Tetrapac ainda. tinha durante uma Tem os época. responsáveis, mas cada hub tem o seu Sim, responsável local. Tetra Pak também desenvolveu numa época os Master Pillars que ficavam centralizados na Suécia. Eu fui um deles, eu fui o Master Pillar de qualidade na estrutura corporativa, né? E quando tem uma dependência muito grande desses players externos, né? Desses contribuidores externos, ou nenhum alinhamento com eles, é Se caixão. perde. É certeza que vai dar errado alguma coisa. Se não forem esses recursos internos da empresa, mas não ligados ao negócio direto ali, por exemplo, a fábrica aqui, mas forem consultores, pior ainda, né? Porque aí vira o consultorês, né? Se perde aquela identidade e acaba usando o próprio material de treinamento, o workbook lá, o arquivinho da consultoria, Sim. e aí fora da identidade corporativa, coisas simples que acabam jogando contra a cultura, né? Então, esse erro é um erro dos mais comuns e simples, assim, que eu vejo. Tem que ter uma medida de apoio, normalmente. Ninguém tem mais recurso para fazer tudo sozinho, principalmente nas indústrias, né, contemporâneas, aí, com estrutura enxuta, mas não pode depender desses recursos externos, né? Eles têm que fazer mentoria e auditorias, eventualmente, para ter essa visão externa. É o que eu mais gosto de fazer e é onde eu mais contribuo com os meus clientes hoje de consultoria de melhoria contínua nas empresas, nas indústrias. É a visão externa fazendo desafios, mostrando a importância e subindo a régua sempre, né? De uma forma estruturada, respeitando o timing das empresas, né? Cada uma tem a sua estrutura de apoio para dar conta do que a gente leva lá e os desafios que a gente coloca, mas sempre com a visão externa, né? A visão de quem está olhando a voz do cliente, a visão de quem está de fora e não está ali, né, olhando o quadro de indicadores como um quadro de paisagem na parede mais, né? Sim. Tem muita empresa que comete esse erro também, né? É. Fazer as Apenas coisas, um quadro. fazer as coisas para mostrar, e aí quando tem estruturas pesadas externas que vêm, fazem auditoria, fazem visita, aí faz muita coisa para mostrar, né? E isso Sim. acaba tirando produtividade, recursos que já são escassos, né? Um outro erro comum, Rafael, assim, que, cara, é muito comum de encontrar, é o apego ao método, né? Tem que ser desse jeito, porque o passo a passo é assim. Não, você tem que entender os princípios, né? Eu costumo falar muito disso no Kaizen, né? O Kaizen é uma metodologia de solução de problema. Uhum. Ou para desenvolvimento de projetos também se usa Kaizen, projetos de melhoria contínua, Sim. não os projetos de novos equipamentos, né? Mas quando eu tenho um projeto de melhoria contínua, um problema para ser analisado e encontrar uma melhoria, o próprio Instituto Japonês que trouxe o JIPM, como a gente conhece ele hoje, né, que é o JIPM, ele desenvolveu os passos do Kaizen. Aí tem empresas que usam 8 passos, tem empresas que usam 12 passos. E não está nem errado os 8 e nem os 12. Cada empresa adapta pela sua realidade, para a sua cultura, né? E aí tem muitas empresas que se apegam. Não, tem que ser o Kaizen 8 passos, porque eu fiz o treinamento com o JIPM, com o JMac, com a consultoria X, e eles falam que é 8 passos. É obrigado. Aí você vai na outra empresa que usa 12 e o cara tá errado. Não tá errado, ele só detalhou os 8. Que se você pegar 12 passos do Kaizen, 8 passos do Kaizen em outra empresa, o DMake, que é 5 passos, D, M, A e C. Se você pegar o Capidu e o PDCA, eles têm a mesma
raiz. Sim. Né? Mesma base, né? Os 4 passos do PDCA servem para tudo isso que eu falei. Kaizen, DMake, Capidu e algumas outras ferramentas. Né? O que é o princípio do PDCA? Entender o problema e planejar a forma de atuação. Né? Entendi o problema e planejei, vou fazer uma análise das causas e um plano de ação. O plano de ação precisa ser executado, é o do, é o executar. Perfeito. Executei as ações, preciso checar se elas trouxeram um resultado. Vou lá e vou medir de novo, antes e depois. Aquilo que deu resultado, eu padronizo, que é o último passo, né, do Lição ACT. aprendida. Né? Isso aí. Gero as lições aprendidas, padronizo o que deu certo, ajusto o que deu errado e próximo projeto. Sucesso naquele, atingir meus resultados. Todas as demais metodologias de melhoria contínua giram em torno desses 4 etapas principais. Aí você pode dividir em 8, 12, como você quiser. 5 no caso do DMake, né? E algumas empresas se apegam demais ao método, né? E eu sempre digo isso, eu tenho uma figura que eu mostro nos meus treinamentos de Kaizen, que eu nivelo todas essas ferramentas que eu mencionei. Kaizen, PDCA, Capidu, DMake e algumas outras. E eu coloco elas numa mesma linha, assim, montando como se fosse um quebra-cabeça. Então, tem um quebra-cabeça dividido em 4 etapas, que é o PDCA, até o 12 etapas, que é o Kaizen em 12 passos. E eu mostro a conexão entre elas. O P é igual ao Kaizen em 1, 2, 3. O D é igual ao Kaizen em 4, 5, 6. Então, eu mostro como se fosse um quebra-cabeça mesmo, bem para a criança entender. E aí tem gente que fala assim, cara, mas é simples? É simples. Né? Se você voltar lá em 1900 e bolinhas, René Descartes já falava disso, antes de falar de melhoria contínua, TPM, Lean, WCM, René Descartes já falava que esse é o princípio do pensamento filosófico, científico e analítico, né? Que é você entender os problemas, repartir eles de uma forma que seja mais compreensível, né? A gente usa essa metáfora, como é que eu como um elefante? Isso aí. Eu pico ele em pedacinhos e, né, vou no fundir ali um pedacinho de cada vez. Vou levar uma semana para comer o elefante, mas eu como ele em pedacinhos. Isso é o P. Eu preciso entender. É o primeiro passo. Eu preciso entender o problema e quanto mais eu simplificar ele, melhor. Né? Depois eu preciso analisar as causas. Né? Se existe um problema, existe um efeito, que é alguma perda, tem causas. E aí eu preciso tratá-las e padronizar aquilo que deu certo. Isso é a base do pensamento filosófico de René Descartes do Renascimento, em 1900 e não sei o quê, 1906, se não me engano. Bem muito antes de Deming, Juran, Taishi Ono, desses caras criarem o que a gente conhece hoje E provavelmente usaram a base dele para criar cada cultura. O racional é o mesmo. Isso aí. Né? Eu dei um treinamento de PDCA esses dias para uma empresa e eu comecei falando de René Descartes, o pessoal falou, mas vai falar de renascimento, renascente, cultura renascente. Não, vou falar de melhoria contínua. Eu só estou trazendo a base. Alguém que foram esses consultores americanos, né, Deming, Juran, que foram para o Japão ajudar a construir o Japão pós-guerra, deram nomes bonitos e criaram PDCA, todos os ciclos de melhoria que a gente conhece hoje, que depois o japonês empacotou e vende como TPM, né? O instituto japonês que eu mencionei, o JIPM, né? O Japanese Institute, eles criaram o TPM em 1971 e desde então a gente copia esse modelo e replica fazendo os ajustes necessários, né? Eu tenho certeza que a empresa que você trabalha começou com a base do TPM e expandiu. Sim. Hoje tem TPM mais Lean lá. Sim. Tetra Pak, mesma coisa. Começamos com TPM e expandiu. Hoje é um WCM. Né? Usou o método e aplicou na cultura. Exatamente. É isso aí. Agora indo liderança. Liderança você também é uma referência, tem também no seu portfólio de treinamentos dentro da sua consultoria. Mas liderança sem sair do TPM. Essas duas funções trabalham junto ou não, na sua visão? Conseguimos trabalhar com TPM sem a liderança da empresa comprar essa ferramenta? Não. Comprar essa ideia? Não tem como. Né? Você já viu locomotivas que carregam, de trem, né? Que carregam 50, 80, 300 vagões? Meu pai é maquinista de carreira, né? Se aposentou ali na LL, que hoje é Rumo, né? Normalmente, quando você tem muitos vagões para puxar, você tem 2, 3 locomotivas caminhando na mesma direção. Se uma puxar para frente e outra para trás, é igual aqueles barquinhos a remo, que tem 8 pessoas remando, 4 de cada lado. Se remar num sincronismo diferente dos dois lados, o barco sai da raia. Né? Nas Olimpíadas, lá que tem o reminho lá, né? A competição de remo. Aqui é a mesma coisa. A liderança do programa de melhoria contínua e a liderança hierárquica,
Elas têm que remar na mesma direção, na mesma velocidade. Normalmente não acontece isso nas implementações, né? São apontados líderes para a implementação da melhoria contínua que puxam numa velocidade, e eu tenho a liderança hierárquica, que é o supervisor, o gerente, que está olhando, né, o incêndio de ontem e precisa resolvê-los. E não é que isso é menos importante que a melhoria contínua, e nem que é mais. A gente tem que fazer as duas coisas. A gente tem que criar uma base de melhoria contínua, né, baseado no Kaizen, qualquer que seja a sistemática de análise e solução de problema, que resolva esses problemas pontuais menores e ajude a liderança com o método, e tem que criar uma visão de longo prazo, construindo excelência, onde a liderança tem que trazer a operação junto. Né? A liderança em geral. O gerente de RH tem que trazer os analistas de recrutamento e seleção para trazer as pessoas corretas nas posições corretas. O gerente de RH tem que trazer o analista de desempenho, de competências, qualquer que seja o nome que a empresa dê, na área de gestão, para desenvolver as competências operacionais. Então, quando eu falo liderança, não é só o supervisor do turno trazendo o operador. É toda a empresa. Não só o chão de fábrica. Né? Não, esse é um outro erro que a gente falou, né? As pessoas acham que o TPM é do chão de fábrica. Não. Ele começa lá. É o LT como um todo. Agora, a liderança, ela tem que usar a melhoria contínua para empoderar suas equipes, que é um grande desafio, né? Quando você empodera suas equipes, você não tem que dar só tarefas para fazer, para tomar tempo das pessoas. Tem que dar o poder para elas tomarem decisão o mais rápido possível e mais próximo da onde os problemas acontecem. Essa é a base do TPM, do Lean, né? Você levar o sistema de Andon, de análise e solução de problema ali, o mais rápido possível, dê o desvio, o operador toma a decisão, corrige o processo, dá destino no produto, e amanhã não vai ter retrabalho, parada longa para explicar. Amanhã tem pequenas coisas para serem tratadas nas reuniões. E que sejam outros problemas. Né? E é difícil o líder assumir essa carapuça, né? De falar, cara, deixa o cara decidir lá na linha, deixa o meu operador decidir. E se ele decidir errado, a responsabilidade é minha, não é culpa, a responsabilidade é minha como líder. Se ele decidir certo, o mérito também é meu, é nosso, é dele e meu. Só que se ele errou, a responsabilidade é minha. Por quê? Porque, em última instância, como líder, eu sou responsável por desenvolver o meu time. Perfeito. Né? Então, algumas vezes não acontece essa clareza na liderança, falha nas preparações, na mudança cultural, né? A gente está acostumado aí a ter desenvolvimento de liderança voltado para papéis de liderança, né? Comportamentos de liderança, comunicação, tudo que é importante, feedback, mas não se fala do papel da liderança na melhoria contínua, né? E o papel da liderança na melhoria contínua é desaparecer. A gente tem que ter clareza disso. Eu preciso desaparecer para minha equipe aparecer. Isso aí. Eu sou fruto disso. A minha carreira, eu me desenvolvi na minha carreira de operador até uma gerência executiva numa grande empresa, nesses 18 anos, porque muitas vezes meu líder desapareceu. Algumas vezes intencionalmente, falando, Alessandro, vai lá, cara, eu acredito em você. E eu tive líderes que falaram isso várias vezes para mim. E eu falava, cara, mas eu não falo inglês. Como é que eu vou fazer isso? Não, o japonês vai estar aí, você vai falar em português e o tradutor vai traduzir para japonês. Nas auditorias do JPM, por exemplo. Interessante. Né? E já tive outras experiências que o meu líder falou, Alessandro, eu tô em reunião, tá o consultor aí, se vira lá. É com você. Mas eu sou operador. Não, você tem que ficar lá e entender o que ele vai falar para nós fazer amanhã. Você que vai fazer, não sou eu. Então vai lá, Alessandro, toma aí, toma que o filho é seu. Outras vezes por omissão mesmo, né? Do líder falar, cara, deixa que eu... É melhor não me meter nisso, vamos ver o que vai dar. A liderança estrategicamente sai de cena e ninguém assume. Em alguns casos, eu fui lá e assumi a bronca. Falei, deixa que eu pegue esse filho para mim. E fui lá e me desenvolvi, procurei, entendi, questionei consultores, né? Pessoal de fora que vinha fazer auditorias, fazer ajudas para a gente, né? Implantação de novos equipamentos. A gente teve muitas experiências legais com pessoas de fora. E aí, seja por omissão ou por estratégia mesmo de delegação e de empoderamento, isso criou quem eu sou hoje, né? Essa oportunidade. Alguns colegas meus falavam, putz, Alessandro, você vai dar com a cara no muro, né? Tá bom. Alguns deles continuam operando máquina hoje. Que não teve a mesma curiosidade que você teve. Outros vieram junto e a gente cresceu junto, né? Tenho vários colegas que hoje são gerentes, diretores, VPs em outras empresas, alguns são consultores, né? E a gente cresceu junto aprendendo nisso. Legal. Você trouxe até um ponto que está até fora do roteiro aqui. Na sua visão, como que está a juventude de hoje? Está aderente ao TPM ou não? Olhando para a liderança, porque
Possuímos ainda os líderes dinossauro, vamos dizer assim, né? Líderes mais atuais, mas a juventude hoje, junto com a liderança dinossauro ou atual, está aderindo ao TPM na fonte mesmo? Eu diria que não, sim, não de forma espontânea, né, e voluntária, né. Na indústria, Rafael, é um caso à parte, porque a gente tem sistemas de gestão, de revisão e resposta, o Daily Management Meeting, tem que explicar tudo, tem controles, tem indicadores, né, então é muito mais difícil não aderir ao método e aos controles e às rotinas, né, Entendi. porque é muito mais visível. Os números são muito maiores. Agora, no comércio e no serviço é terrível. Terrível, porque o vendedor está lá de braço cruzado, esperando alguém cruzar pela porta e bater lá para comprar. Como faz a farmácia, por exemplo. A farmácia não precisa fazer força para vender, né? Você vai lá e Perfeito, compra o remédio que você tem a perfeito. receita e tem um Um problema de problema. saúde. Tem muito vendedor no comércio, em geral, no varejo e em serviços com esse mesmo comportamento do balconista, né? Sem desmerecer o balconista de farmácia, né? É uma excelente profissão, profissionais de alto nível também tem lá. Mas o comportamento de venda né, não é proativo, né? Na indústria já não tem como fazer isso. Se o operador cruzar o braço por 2 minutos, ele perde a sequência de produção. E aí perde o indicador do E dia. aí perde quantos hectolitros lá É, bastante. na indústria, né, de bebidas, na indústria de embalagem, por exemplo, perde centenas de embalagens. E tem que explicar por quê. Porque os indicadores e as metas na indústria são casa depois da vírgula, né? Sim, É 99,1 que tem que dar sim. de perfect delivery. Se der 99, tá ruim, porque o 0,1 é a meta de hoje. Então tem que dar 0,1 para cima, 0,2, 0,3, 0,4. No comércio, não. No comércio, muitas vezes, os serviços, né? Espera fechar o mês, olha para trás, né? Faz o balanço do mês. Dirige o carro olhando É. para trás, né? Ou no retrovisor que é pequenininho, né? Não dirige olhando no para-brisa. E aí, quando fecha o mês, deu ruim. Aí o que eu faço? Aí é desespero, correria, né? Onde erramos. Mas esse tem sido o que eu mais tenho encontrado, assim, muita reclamação de todos os segmentos, principalmente comércio, serviços, da mão de obra atual, das lideranças atuais, né? Infelizmente, né, vem de casa a educação não sei se você tem um filho novo, né? Você falou, Sim. só 4 meses, né? 5 meses. 5, eu já tenho 10 e 12 e 18 a minha, né? Os meus 3 aí. Eles têm rotinas em casa, tem tarefas que tem que fazer todo dia, toda semana e todo mês. Né? E é cobrado por isso, né? São ensinados a seguir a rotina, a disciplina. Né? E a gente hoje não vê muito mais isso, né? Eles são ensinados a respeitar o professor na escola, porque na escola o professor é autoridade, não sou eu. Eu não estou lá, quem está lá é o professor. Então eu ensino meus filhos a respeitar o professor. Eu tenho certeza que os 3 vão ser excelentes profissionais lá na indústria, ou lá no comércio, ou lá no serviço, Onde porque onde eles forem trabalhar. Tenho certeza disso. Salvo se eles não quiserem, né? Se eles têm o exemplo e eles têm estímulos, né? Acho que falta isso muito hoje para as novas gerações. As facilidades do mundo contemporâneo, né? Entre você entrar numa atividade CLT ou ficar no YouTube produzindo vídeo ou no TikTok, Muito mais eles confortável. estão preferindo essa segunda linha, né? Sim. E não dá nem para condenar alguns, porque estão ganhando mais dinheiro do que nós aqui E trabalhando, muito mais né? rápido, né? Muito mais rápido, né? Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque existe uma cobrança das empresas desse resultado rápido. Rápido. Preciso produzir, preciso faturar, preciso faturar. Mas como que a gente consegue convencer uma empresa que o TPM não é custo, e sim um investimento, olhando para esse cenário, igual você trouxe o exemplo. Estou dirigindo o carro olhando para trás. Como que você faz para convencer um cliente seu do varejo ou do comércio que o TPM vai trazer benefício muito positivo para ele, sendo que ele está acostumado com pessoas que não conseguem enxergar isso? O que você faz nesse momento? Faz parte, inclusive, do meu processo de venda da consultoria atual, né? Eu costumo trabalhar em 2 linhas. Uma delas é benchmark, né? Perfeito. Benchmark é você olhar para os lados e ver o que as outras empresas estão fazendo. Não é à toa que a Embraer está onde está, a Tetra Pak está onde está, a Heineken está onde está, Macisa, Continental, né? Todas, só falando das que estão aqui, a Embraer está fora, né? Mas tem base do TPM também. Não é à toa que eles usam TPM. Não é porque é bonito fazer TPM, não, é porque dá resultado, né? Então, visitar essas empresas, no caso das indústrias, né? Normalmente as empresas têm esses programas de visita, né? Para benchmark, acaba despertando interesse da alta direção. Né? Então, uma das formas de convencimento ou de venda que eu uso é
convidar os meus futuros clientes ou prospecções a visitar empresas nas quais eu já trabalhei e mostrar a situação atual, os indicadores. E quando a gente tem o antes e depois, né? Como que era a produtividade, o custo, a qualidade antes e agora, né? Fica bem mais fácil de a gente ajudar a vender, né? Só que tem um outro fator, Rafael, que é assim, a gente usa um termo, né, em algumas vezes, que eu vou tentar aplicar aqui, que é o skin in the game. Você tem que botar a pele a risco, não tem jeito. Né? Eu ir lá visitar a Tetra Pak, ver aquele ambiente lindo e maravilhoso que tem hoje, Alguém arriscou lá atrás. quando eu entrei lá, tinha muitas coisas que hoje são proibidas fazer, mas que a gente tinha lá na época, né? De circulação de pessoas. Hoje tem áreas seguras, por exemplo. Não pode caminhar em qualquer lugar, tem que caminhar na área segura. Sim. Na minha época, a gente cruzava em qualquer lugar, porque não tinha esse padrão que tem hoje. Não é porque a gente era ruim, pelo contrário, a gente se virava sem os recursos que eles têm hoje, né? Mas para chegar onde eles estão hoje, a gente botou a pele a risco, né? A gente pegou o orçamento que era limitado e aplicou para atingir o KPI de hoje, mais a visão de amanhã. Esse é o skin in the game. Eu tenho um orçamento de 1.000, qualquer que seja a unidade, né? O meu budget consome 99, 990, aliás, só me sobra 10. O 10 eu preciso usar para melhoria. Senão, se eu não fizer isso, se eu não esticar a corda, que é botar a minha pele a risco, né, o tal do skin in the game, eu não consigo provar. Como é que eu vou fazer 5S lá, organização, delimitar as áreas de apoio, circulação, se eu não tenho orçamento para isso? O orçamento é para produzir, para treinar, para contratar, para capacitar, e deu, né? Às vezes nem para isso dá, né? Sim. Dependendo do nível da margem que as empresas operam, nem para isso tem, às vezes. Né? E aí você tem que separar uma parte. Como é que você separa uma parte? Cria projetos piloto, faz melhorias com redução de perdas, com melhoria de produtividade, e isso vai te gerar o buffer lá, vai te gerar sobras. Se você perdia 1.000 por hora, vai começar a perder 900 por hora, sobrou 100. Esse 100, eu ainda tenho o restinho do ano, dependendo quando esse projeto encerrar, eu tenho o restinho do ano para economizar 100 por mês. Né? Isso pode ser 100 reais, 100 mil, 100 milhões. Eu já fiz projeto de 100 milhões por ano de saving. E aí eu tinha 100 milhões que estava no meu orçamento que eu não ia mais gastar. Por quê? Porque eu fiz uma melhoria no processo, várias melhorias, na verdade, né, para chegar em 100 milhões. Fiz um projeto que trouxe esse saving, agora eu tenho esse orçamento. Perfeito. Eu tenho duas opções. Ou eu coloco esse saving na mesa e trabalho abaixo do orçamento, ou eu aplico esse 100 e faço virar 150 amanhã, 200 amanhã, 1.000 amanhã. Essa é a beleza da melhoria contínua, né? Por isso que eu falo do skin in the game. Começa pequeno, bota cara a risco, pega uma área piloto. Qual é a sua pior área? Não, é ruim essa palavra, né? Qual a sua área prioritária? A área onde você está perdendo mais, onde você tem mais oportunidade. Coloca um projeto piloto, uma área modelo lá. Essa área, rapidamente, com a aplicação da metodologia, ela vai se tornar uma referência. Por quê? Porque ela vai mudar o padrão, ela vai melhorar os indicadores, e aí os caras que estão nas áreas antes e depois, aos lados, vão falar assim, vai sentir o baque. Como é que o cara está trabalhando menos do que eu, sofrendo menos, tendo melhor resultado, sendo menos cobrado? Como é que eu faço isso? Opa, você está na fila, a tua máquina é a próxima no plano de implementação. Comecei aqui, depois vou para cá, e até a gente ter 100% das áreas, né, no nível que a gente gostaria ou desejou, né? Então, esse é o processo de implementação. Começar pequeno, pensando grande e olhar para quem já fez, né? Tem muito caminho que dá para encurtar, você perguntou dos erros mais comuns, né? Que a gente já cometeu, que ninguém mais precisa cometer, né? Basta, às vezes, olhar para o lado, contratar uma consultoria que tenha expertise ou visitar empresas, né? E aí tem o processo mais caro, né? Que é trazer bons profissionais de outros lugares para copiar e colar aqui, né? Também é uma forma que algumas empresas usam, né? Mais rápido, às vezes muito mais rápido, né? Do que mudar a cultura de uma empresa como um todo. Até desenvolver uma competência, você paga por ela, né? Trazendo de fora. E aí, olhando para isso, a gente tem uma empresa que está aplicando o TPM da forma correta. Quais são os primeiros ganhos quando o TPM aplicado na forma correta vai aparecer esses ganhos aí? Eu costumo olhar, Rafael, para as dimensões né, de resultado que no TPM a gente usa o tal do PQDCSM. Já viu a siglazinha, né? Sim. P de produtividade, Q de qualidade, S de segurança, D de delivery, né, entrega, o C de custo, o M de moral ou meio ambiente, né?
Eu até acho que o P, que é o início do negócio, é uma consequência dos outros. É um produto da equação de uma boa qualidade, de um lugar seguro para trabalhar, sem condições de atos inseguros, de uma entrega no prazo, né, de sistemas de gestão implementados, de organização básica no chão de fábrica, e aí eu vou ter produtividade. Né? Produtividade, para mim, é consequência. Mas as empresas que estão fazendo o TPM raiz da forma não correta, mas adaptado para a realidade deles, mas da forma tradicional, fazendo o básico bem feito, todo dia, com participação de todos, porque o TPM tem o T, né? E o T do TPM é total, é envolvimento total. Não dá para fazer TPM numa área e não na outra. Sim. Né? Dá para fazer TPM numa parte da máquina e não na outra. Você tem que fazer total. É para ter o ganho total também, né? O benefício total. Então, as empresas que estão fazendo isso, elas têm indicadores de nível mundial, de classe mundial. Claro que tem as fases, né? O TPM começa numa máquina piloto, que replica para uma área, que replica para outras áreas e que replica para o negócio com as áreas de apoio agora envolvidas, né? Uhum. Então, aquilo que começa na máquina XYZ tem que terminar na gestão completa do negócio, com todo o supply chain, todas as áreas de apoio envolvidas, aderindo aos padrões agora de excelência, né? Que a gente implanta com o TPM. Aí eu tenho os indicadores num novo patamar. Aí você fala assim, mas qual é o nível de produtividade das empresas brasileiras que têm TPM comparado com as maiores empresas do mundo? É o mesmo nível. Você pega a OE no TPM, a partir da fase 3 lá do TPM, que já tem as áreas de apoio envolvidas, é 85% para cima, de eficiência operacional. Sim. 15% ali de que você pode gerenciar de capacidade, com paradas, com feriados. O resto é produzindo na maior velocidade possível, na qualidade adequada, sem rejeitos e retrabalhos, sem acidentes de trabalho, né? Que é o triplo de zeros que a gente usa lá. 0 paradas não planejadas, 0 defeitos e 0 acidentes de trabalho. Quando eu consigo isso, cara, é maravilhoso de mostrar, né? É interessante. E a manutenção rápida também, né? Manutenção ágil, né? Ágil, então. Estruturada, baseada em procedimentos, que conhece o equipamento, né? Que não faz correria, que tem as spare parts adequados na hora que eles precisam, baseado em taxas de quebra previsíveis de ativos, né? De gestão de ativos, baseado em dados, fatos e dados, e não quanto eu quero ter em estoque, para evitar que quando parar não tenha peça. Tudo isso baseado em dados científicos, né? Uma outra questão que é muito visível nas empresas é o nível de excelência, né? Você fica constrangido de visitar uma empresa que tem um TPM bem implementado, uma empresa que tem um programa de melhoria, e caminhar falando no celular, por exemplo, como a gente faz na rua, em casa. Não dá. Primeiro porque em alguns lugares a operação não deixa, né? Sim. Se você entrar numa empresa de alto nível hoje falando no celular, alguém vai segurar no seu braço e falar assim, meu amigo, ou você caminha ou você fala no celular. As duas coisas não dá. E muitas vezes você não pode nem entrar com o celular. Segundo ponto, essa área aqui não é adequada para usar aparelhos móveis. Então, por favor, o senhor desliga e se dirige até a área onde pode fazer isso, né? Você não vai ver gente fumando em lugar que não é de fumante, e você não vai ver bituca no chão, porque não tem ninguém fumando fora das áreas de fumo, liberadas para isso, né? Aí você vê um ambiente limpo, com uma iluminação adequada, com as pessoas não estão correndo, fazendo, né, correria para lá e para cá, condições seguras, e você vê uma gestão à vista que fala por si, né? Eu ando num caminho seguro, a rota é verde, eu sei que aqui eu posso andar sem sapato de segurança, porque não vai cair nada no meu pé. Eu sei que não vai passar nada na minha cabeça aqui em cima, de aéreo, né, com ponte rolante, nada. Eu sei que nenhuma empilhadeira vai cruzar a minha frente, porque a faixa é verde e comunica isso. Aí tem a faixa amarela, tem a faixa vermelha, nas áreas onde cruza pessoas e veículos, pessoas e paleteiras, transpaleteiras, empilhadeiras. Cara, a comunicação visual fala por si. É tudo. Né? Eu tenho uma sirene tocando, um sistema de andon disparou, eu tenho algumas pessoas correndo. Talvez seja o brigadista, talvez seja a manutenção. Por quê? Porque a cadeia de ajuda, o sinal do Batman piscou lá, né? O Batman chega. Em 2 minutos o Batman chega. Por quê? Porque se aquela máquina parar, para toda a linha. Se a linha parar, para a fábrica. Se a fábrica parar, para o cliente. Esse é o just-in-time do TPS, ainda não é TPM, é do Toyota Production System. Mas a base é a mesma. Né? A cadeia de ajuda para evitar de parar. Se parar, corrigir rápido. Né? Se parar e tiver perda, dá uma tratativa rápida. Não deixar perda para amanhã, daí vem o supervisor, daí tem que fazer análise. Não, resolve na linha. Quem tem que resolver é o operador? Até que
Até que nível de perda ele pode decidir? Atua. Vamos lá e atua. Quantos litros ele pode descartar de produto com desvio? Tá na autonomia dele, libera. Ah, mas foi errado. Retreina, corrige, ajusta os parâmetros e amanhã ele vai acertar. E revisa o processo. Os procedimentos, processo, etc. Essa é a empresa de classe mundial, né? Que tem uma base de melhoria contínua fundamentada no TPM, no Lean, no WCM, né? Qualquer que seja a ferramenta. Perfeito. Outra coisa que a gente vê nessas empresas, eu gosto de falar sobre isso porque Por favor. Eu sou fruto desse desenvolvimento, né? Puxado pela melhoria contínua aí. Desenvolvimento de pessoas, né? Tem aquela máxima, né? Mas se eu investir nas pessoas e elas saírem, forem para o meu concorrente, é melhor do que eu não investir e elas ficarem incompetentes trabalhando para mim, né? Perfeito. Sem competência, né? Não incompetência, mas sem as competências adequadas para alto nível de produtividade, qualidade, segurança. Então, nos ambientes onde a gente tem melhoria contínua, a gente tem um programa de desenvolvimento de pessoas focado em perdas, prioritariamente, né? Não vou desenvolver pessoas para fazer treinamento, porque eu tenho meta de horas de treinamento, como algumas empresas ainda hoje pensam, né? Tem que fazer 60 horas de treinamento e o teu orçamento é tal, tem que gastar tanto. Cara, tá errado. Quantas perdas eu tenho no minha cost deployment, lá na minha estratificação de perda, na minha árvore de perdas, relacionadas à falta de competência, a erros operacionais, falta de conhecimento e habilidades, né? Competências, as pessoas confundem com incompetência, né? Sim. Mas a falta de habilidades e competências e conhecimentos. Quais dessas perdas eu vou priorizar no meu plano de treinamento agora? Quais eu preciso desenvolver no futuro? Né? Então, para mim, isso cria uma sistemática que desenvolve pessoas. E aí, infelizmente, né, o adulto ele só participa de treinamentos quando interessa para ele ou quando, né, às vezes ele entra na sala e não absorve. Então, se a gestão dos treinamentos, a priorização deles está baseada em perda e o cara consegue, o colaborador consegue evoluir na carreira dele com menos gaps de habilidade, ele vai de operador 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para operador líder, de líder para supervisor. Se ele consegue visualizar isso como eu visualizei lá atrás, a empresa que eu trabalhava nem tinha um plano de carreira. Mas eu falei que se eu aprender isso aqui, em um ano eu sou supervisor e fui. Se eu desenvolvesse algumas competências que o meu gerente tinha que ter, e algumas ele tinha, outras não, em 2, 3 anos eu era gerente e fui. E eu fiz essa carreira rápida, né? Porque eu entendi. Eu entendi isso. Né? Então você vai ver empresas que têm programas de melhoria contínua com esse processo bem estabelecido. Pull and push, né? Empurrando. Tem pessoas que eu sei que têm cultura, engajamento e que eu vou investir nelas. E tem pessoas que vão aproveitar o vácuo e vão puxar e vão se desenvolver mesmo que eu não esteja investindo nelas. Vai sozinho. Aí já é papo de líder, né? Aí é papo de líder. E aí tem aqueles que eu vou ter que botar na sala e treinar e desenvolver, porque eu quero que ele progrida ou porque eu quero que ele trabalhe sem perdas. Sim. E aí essas duas coisas são importantes. Quando o cara entende, o colaborador entende que isso é uma forma de crescer na carreira e tem reflexo no salário, no plano de carreira, ele sobe de nível de operador 1, de mecânico 1 para 2, e isso reflete no salário dele, ele vai começar a fazer as coisas certas, participar dos treinamentos, se engajar, e isso vai desenvolver, né, todo o sistema. E aí isso gera esse desenvolvimento das pessoas que traz maior retenção, né? Se perguntou aí como que tá a juventude aí, né, as novas gerações. Tá péssimo. E se quem tiver lá não quiser sair, vai ser difícil de achar gente para entrar. Então, políticas de retenção é importantíssimo ter agora. Uma delas é desenvolvimento de pessoas. Plano de carreira. Plano de carreira para crescimento salarial, né? Crescimento de cargo. Tem gente que nem está olhando salário, está olhando posição, Sim. né? E isso é importantíssimo também, né? Aí você reduz turnover, porque o cara vai querer ficar lá por 5, 10, 15. Eu fiquei 18 anos e só saí por uma feliz infelicidade. Talvez eu estava até hoje, porque é uma ótima empresa para trabalhar, mas eu tive uma oportunidade que me levou a sair, né? Mas 18 anos eu fiquei. Hoje em dia você não consegue segurar 18 meses mais, né? Mas nem um mês. Galera aí. Estão pulando de emprego de galho em galho. Então isso ajuda, né? Turnover, absenteísmo. Sim. Né? E olhando para o futuro, eu sei que você é um cara estudioso e vai muito a fundo nesse tema. E eu pergunto também para todos as pessoas que vêm aqui no podcast, a parte da inteligência artificial. A gente está num momento, numa era aí que a inteligência artificial é 24 horas. O que criou hoje, amanhã já estão criando uma nova ferramenta e assim vai. E nesse cenário,
A inteligência artificial conversa com o TPM? Existe um Muito, impacto positivo e negativo para isso? muito, muito. Se fala de inteligência artificial, talvez nos últimos 5 anos. Pode ser, até Muito, menos. até menos, né? Até menos. Da Com 5 pandemia anos para já. cá, 22. 5 anos já perdemos muita coisa, né? 22 para cá, né? Pode Depois da ser. pandemia deu um Sim. boom ali, né? O É que ficou mais famosa, vamos dizer assim. Os precursores do TPM, né? O JTPM fala disso desde 1970. 71, para ser mais preciso, né? Quando eles estruturaram o programa de desenvolvimento da manutenção baseado em dados e condição, né? Não só inteligência artificial, mas automação industrial, preditiva, baseada em condições, né? Então, se você pegar o passo a passo da metodologia do pilar de manutenção, que é um dos 8 pilares do TPM, que eu acho que eu nem expliquei até agora, né? Mas Por favor. depois a gente fala disso. Mas se você pegar o passo a passo do pilar de manutenção, que é uma das locomotivas que eu falei que puxa o TPM, ele sai da manutenção reativa no passo 1, fazendo análise dos principais problemas que geram quebras, paradas e falhas, para uma manutenção que vira um gestor de performance de ativos baseado em dados e condições. Perfeito. Para eu fazer uma gestão de ativos baseada em dados e condições, eu preciso ter sensores na máquina medindo a temperatura online, mandando sinais para um supervisório que tem uma sistemática de tratativa de dados e tomada de decisão baseada em predições, em modelos matemáticos, né, tem como que chama, um algoritmo que vai tomar decisão para a máquina antes que ela quebre, antes que ela exploda, antes que ela estoure, reduz a velocidade antes que acumule o material lá na frente, né? Então você tem todo esse sistema desde 1971 desenhado no programa TPM e no pilar de manutenção, né? Então já vem de bastante tempo. Então. Não existia tecnologia para isso na época. Isso, né? mas a cultura e o pensamento, sim. A cultura e o pensamento, sim. Se você lembrar daquele vídeo do Steve Jobs vendendo iPhone, né? Na época, Steve Jobs não, camarada da Apple. Vendendo iPhone na época que ninguém falava do celular, que tinha o BlackBerry e o cara mostrando uma tela touch lá e todo mundo do computador de bolsa e todo mundo falava, não, cara, ninguém vai querer isso aí. Ninguém vai querer o teu computador. Acho que o Steve Jobs era da Intel, Microsoft. Falando da Microsoft, né? Ninguém vai querer isso aí, o meu computador, olha o tamanho do meu computador aqui, que legal que é. E o cara falando do computador na mão, né? Então, eu acho que eu misturei as histórias da Apple com a Microsoft. Mas, enfim, são pessoas que estão à frente da sua época, né? Por que eu falo disso? Porque hoje tem gente apanhando da inteligência artificial, tem gente gastando muito dinheiro com automação industrial, tem gente apanhando muito dinheiro com desenvolvimento de soluções para processos, como o SAP, que é o HANA, né? Que é o SAP for HANA lá, que não fez o básico ainda, que é definir os seus processos. Como que é a entrada e saída, quem faz o quê, quem decide. Não está nem mapeado o processo e o cara está comprando um SAP HANA de milhões. Não sabe nem para quê. Normalmente são as empresas grandes que fazem, que têm recursos para esse tipo de investimento, né, em sistemas, em ERPs como o SAP HANA, né, que é muito bom, por sinal. Mas não tem o básico, que é o processo mapeado. Entradas, saídas, especificações, tudo definido. O TPM ensina a fazer isso bottom-up, né, de baixo para cima, né? Aí você constrói toda essa estrutura e conecta ela num supervisório, num RP, como você quiser, num sistema de gestão da informação, bota o cloud para ler teus procedimentos e ajudar o operador a tomar decisão, faz lá como que chama? Um troubleshooting automático. Sim. O operador entra lá no sisteminha dele e digita, temperatura subiu, baixou a temperatura, aumentou minha perda, o que eu faço? O cloud vai ler todos os sistemas e vai trazer, passou, faz isso, isso, isso. Tenta dessa forma. O japonês, né, o JPM, ensinou a gente a fazer isso com loop, né, com LPPs, lá, com lição de um ponto, 50 anos atrás. A gente fazia, lembra não sei se você pegou essa época a lição de um ponto de conhecimento básico. Não peguei. Lição de um ponto é um documento de uma página. Ela tem que ser, a comunicação precisa ser tão simples que ela cabe numa página e tão clara que uma criança possa entender, né? Interessante. Eu fiz muita loop na minha época de operador, desenhada à mão. Na minha época, é terrível isso que eu vou falar, minha filha ia dar risada na minha cara aqui, mas na minha época a gente tirava a foto com aquela maquininha que saía impresso já. Sim. Como é que é o nome daquela maquininha? A Polaroid? Polaroid. A gente tirava a foto com a Polaroid, colava a foto impressa pela Polaroid na loop, na lição de um ponto, e escrevia embaixo, quando acontecer isso é por causa disso, disso e disso. Essa era a minha inteligência artificial.
E aí, o próximo operador que estava tendo o problema que eu vi e que eu solucionei de uma forma XYZ, ele ia lá e pegava a loop. O Alessandro já viu isso aqui. E ele foi lá e apertou o parafuso 10, dos 10 que tem lá. Vai lá e aperta. Aperta quanto? Dá 2 voltas. Mas 2 voltas em que sentido? Anti-horário, escreve tudo isso. Passo a passo, né? Era a nossa inteligência artificial na época, pautada na gestão do conhecimento que o TPM oferecia desde 1971, né? Hoje, tudo isso você coloca isso, né? Todos esses playbooks, procedimentos, informações num sistema e bota a inteligência artificial para ler eles, né? Com pequenos inputs, ela já traz a solução em Muito mais segundos. rápido, Não, né? com certeza. Eu uso isso hoje, eu tenho todas as minhas condições comerciais, eu tenho desenhadas lá no Mind Map. E aí eu mando o Cloud ler lá, fazendo jabá do Cloud também, não estão ganhando nada do Cloud, né? Tem que patrocinar. Mas é bom, né? Eu mando o Cloud ler lá minhas condições comerciais, coloco não um diagnóstico, mas umas informações básicas da empresa que está pedindo meu orçamento. A empresa é tal, atua no ramo tal, fábrica tal, tá aqui o site dele. Cria uma apresentação, uma proposta comercial para consultoria, ou para treinamento, ou para isso. O Cloud já me dá pronto. Eu já tenho meu template, ele já coloca no meu modelo, né? Eu não sou expert em inteligência artificial. Eu uso o Cloud básico lá, a versãozinha gratuita, inclusive, que às vezes consome meu crédito em um dia, eu tenho que esperar a meia-noite virar 24 horas. para fazer o próximo orçamento. Mas eu já faço isso, né? Imagina, eu passei dessa minha temporada aí de 15 anos fora de Ponta Grossa, eu passei 1 ano na Klabin. A Klabin Telêmaco Borba, para mim, é uma das mais altas referências em gestão de ativos que eu conheci, que eu tive a oportunidade de ver funcionando, né? Eles têm uma central de gestão de ativos completa e perfeita, eu diria, no sentido de diagnóstico, Entendi. monitoramento de condições em tempo real, internet das coisas. Você entra naquela sala, você sabe a pressão que está operando a caldeira, quantas pessoas estão ali no ambiente, porque tem sistemas de câmera monitorando e sabendo se a pessoa está no andar 1, no 2 e no 3, porque se te der uma rota de fuga, todo mundo tem que sair, os parâmetros do processo, a temperatura do rolamento nos pontos críticos, porque se ele estourar, uma máquina de papel fica 10 horas, 12 horas parada, então está tudo lá, né? E isso hoje em dia é muito legal, né? Só que a Klabin já faz isso há alguns anos. A visão de construir a tal da torre de controle, o centro de confiabilidade, era antes de eu chegar lá. Eu cheguei lá em 2017, eles já tinham iniciado esse movimento. Na época era meia dúzia de câmeras monitorando os pontos críticos da máquina. Hoje tem sensor em tudo no supervisório, né? Tudo com predição, tudo com algoritmos que vão dar informações para o operador e para a manutenção tomar decisões rápidas e assertivas. Não, legal. Você trouxe, que não conseguiu trazer os outros passos do TPM, por favor? Os pilares, né? O pilar de manutenção, então, como eu disse, é o carro-chefe, né? Quem puxa a sequência tem gente que romantiza, fala que é a operação dentro da manutenção autônoma, que é o segundo pilar. Eu não acho, eu acho que é o pilar de manutenção. O pilar de manutenção é quem serve a operação. Por que o pilar de manutenção serve à operação? Porque ele desenvolve os operadores para cuidar do equipamento, aquelas condições básicas que nós fazemos no nosso carro lá toda vez que abastece, ver se o pneu está calibrado, se o óleo está no nível, se o líquido de arrefecimento está dentro da marquinha lá de máximo e mínimo. O operador fazendo isso, ele libera muito tempo da agenda da manutenção para que ele consiga, então, implantar os passos avançados, que é prevenção, predição e manutenção baseada em confiabilidade, né? Se eu não faço isso, a manutenção não consegue se desenvolver ou precisa de muitos recursos, né? E tem empresas que têm muitos recursos de manutenção. Tem empresas que tem só o cara do turno lá para dar conta do incêndio, do fogo, da auditoria, do documento, da calibração, de tudo, né? E essa realidade varia muito de empresa para empresa, mas quando você estrutura a manutenção para desenvolver a operação, tecnicamente, no conhecer do equipamento, nas competências que são aplicadas naquele equipamento, né? Técnicas, eu digo. A máquina tem uma central de hidráulica, uma unidade hidráulica que tem pistões que se movimentam baseado em hidráulica. Tem um módulo de hidráulica que é feito treinamento pela manutenção para a equipe de operação. Conhecimento básico sobre hidráulica. Sim. Tem pneumática na máquina? Hoje em dia não existe máquina sem pneumática, né? Sim. Quase tudo é pneumática. Tem um módulo de desenvolvimento de conhecimento sobre pneumática para operação.
elétrica básica. Hoje em dia com a NR10 já não se pode fazer muito, mas na minha época a gente aprendia sobre elétrica básica, o que era um sensor, o que era um PLC, né? A nível de informação ainda dá para fazer e é muito bom que seja feito. Mas são tipo de módulos de treinamento que se faz aplicado ao equipamento. Então, equipamento que tem mais pneumática, prioriza a pneumática, né? Então, esses são os dois pilares que puxam a fila. Para que isso seja, eu costumo usar essa palavra completo e perfeito, não basta só os dois, né? Não dá para ficar manutenção e operação trabalhando sozinhos. Aí tem o pilar da qualidade, que traz toda a questão de parâmetros de produto versus processo. Então, o pilar da qualidade, ele estrutura a engenharia da qualidade, essa é a minha praia, né? Eu me desenvolvi na área de engenharia de produto e processo para qualidade. Foi o meu case que me levou até na Suécia, me tornei o Master Pillar de qualidade, né? O responsável global pela qualidade em todas as 41 unidades que tinha na Tetra Pak no mundo, nos 5 continentes na época, por conta dessa engenharia da qualidade voltada para a melhoria contínua. O que a gente faz, na verdade? A gente conecta produto e processo e explica para o operador. Para a embalagem, está na dimensão XYZ, com essa característica aqui de flexibilidade, só para pegar um exemplo mais fácil, né? Eu preciso que a temperatura do polietileno, a pressão que coloca nos cilindros para apertar o polietileno e o papel, esteja A, B, C, desse jeitinho, com mais ou menos 10%, mais ou menos 5%. Por isso que você tem uma rotina de inspeção para olhar a pressão, a temperatura, uma vez por Qualidade do rolete. E aí vai. Por isso que se variar a temperatura, a máquina vai parar Sim. sem perguntar para você, porque a temperatura não pode variar, senão afeta essa característica da embalagem. Se afetar essa característica da embalagem, lá na hora que chegar na Nestlé, na Unilever, na LG, vai dar problema lá para ele, que é o nosso cliente. E o nosso cliente não pode ter problema por culpa nossa, por responsabilidade nossa. Quando você explica isso para a operação, o operador entende toda a engenharia do processo e ele vai cuidar da temperatura, vai cuidar da pressão. E aí entra a operação e manutenção de novo, né? Para que a temperatura esteja certa, o termopar tem que estar lendo certinho, tem que ser calibrado. A resistência tem que estar bem apertadinha, não pode ter folga, senão ela perde transferência de calor. E todo esse sistema de manutenção e de operação voltado para a qualidade. Aí vem o pilar de segurança, que traz todo suporte para a eliminação das condições inseguras e desvios comportamentais, que a gente chama de atos inseguros, né? Que afetam, geram acidentes, perdas, paradas. Então, tem um programa de desenvolvimento de competências da operação voltado para a segurança, programa comportamental, atrelado ao desenvolvimento dos equipamentos, que hoje já é mais que obrigação, né? NR12, por exemplo, NR10, NR13, já tem normas regulamentadoras, apesar que tem muita empresa que nem o básico faz ainda em termos de aplicação dessas normas, mas o pilar de segurança vem trazendo priorização, porque você nunca vai ter tempo, recurso e mão de obra para fazer tudo que você precisa para atender as normas, né? Que é o básico, né? Imagina para fazer melhorias, né? Mas o pilar de segurança vem trazendo esse apoio, né? Cada um entra num passo, né? Então, começa manutenção e operação, com manutenção planejada e manutenção autônoma. Chega depois qualidade ou segurança, e algumas empresas customizam. Se segurança para mim é um problema maior do que qualidade, eu priorizo o pilar de segurança. Se qualidade para mim é um problema maior do que segurança no momento, pelas perdas, né? Eu não tenho tantos acidentes, não tenho acidente fatal, não tenho a perda de membro, que normalmente são critérios que furam fila, né? Sim. Inclusive nas auditorias do JIPM, se você tiver nos níveis avançados e tiver acidente com perda de membro, acidente fatal, você está fora. Tá fora. Simples assim. É killing criteria, né? Indicador de segurança, nível crítico lá, vermelho, não atingiu a meta, não continua a auditoria. Aliás, eu nem vou. A gente tem que mandar o book pré-auditoria para o cara ler, o cara nem vem. E quando vem, te dá uma má notícia que você não vai receber o prêmio porque você não atingiu os requisitos mínimos de segurança. Isso aí. Então, a gente já falou manutenção planejada, manutenção autônoma, manutenção da qualidade, segurança e meio ambiente, que caminham juntos, né, na cultura oriental. Sim. Tem que adaptar para o Brasil, né? A gente normalmente tem uma área de sustentabilidade, cuidando do meio ambiente, redução de CO2 e tudo mais, e tem uma área de segurança separada. Poucas empresas têm uma gerência de segurança e meio ambiente juntas, né? Então, no Brasil, a gente divide isso, né? Depois tem um pilar de TPM nos escritórios, que pega as áreas de apoio e leva para suportar esse desenvolvimento operacional, além de tratar suas próprias mazelas, né? TPM nos escritórios nada mais é do que 5S nas áreas administrativas, gestão por processos nas áreas administrativas. É impressionante, mas em 2026 tem empresa que não sabe o que é área, departamento e processo. Tem empresa que chama área de processo, processo de área,
e vira aquela confusão, né? Então, eu tenho um processo, por exemplo, tem um processo de compras que permeia toda a organização. Sim. O comprador pode estar lá na área de logística, mas ele está dentro do processo de compras. Isso. O comprador, desculpa. O solicitante está lá na área de Lá na logística. logística, mas ele está no Quando ele compras. solicita um pedido de compra para repor o pallet, que acabou, que vai acabar, ele participa do processo de compras, que é gerido pela área de compras, mas o processo é interdepartamental. Isso. Essa visão ainda não está na maioria das empresas, infelizmente. Então, o Pilar Office traz essa educação. Então, eu tenho particularidades de cada área nas administrativas, né? E o desafio é o mesmo, tá? Você fala assim, mas é difícil fazer a manutenção, treinar a operação? Assim como é difícil eu treinar o comprador para ele fazer o melhor bid da vida dele e trazer o maior saving que ele pode para a empresa. E não ir nos amigos dele, não ir nas empresas que está mais fácil de comprar, que está no Google. É a mesma coisa. O mesmo desafio em relação à operação eu tenho nas áreas de compras, procurement, RH, facilities, né? Então, o TPM Office faz isso, né? Toda essa implantação da melhoria contínua nas áreas administrativas. Estou deixando por último o mais estratégico, só que ele vem toda hora na minha cabeça que eu quero falar dele, mas não quero deixar para depois. Aí a gente tem o controle inicial ou gestão antecipada, que é muito da sua área de atuação, né? Que é todos os ativos de novos equipamentos a serem instalados, passar por um processo de gestão antecipada, e todos os novos produtos da mesma forma. São competências diferentes. Normalmente, novos produtos estão na área de desenvolvimento, mercado, tudo. E novos equipamentos estão na área de manutenção ou engenharia, né? Então, a gestão antecipada faz todo o estudo pré, durante a instalação e pós, né? Comissionamento e pós-mortem lá para encerrar os projetos com sucesso, dentro do orçamento, sem prejudicar a performance do que já tinha e levando a indústria para o próximo nível, né? A organização para o próximo nível, que é rumo à visão. Essa é a área de engenharia do controle inicial. Manutenção autônoma, qualidade, segurança, office, controle inicial. Educação e treinamento, era o penúltimo. Educação e treinamento organiza toda a sistemática de gestão de desenvolvimento de competências para a redução de perdas. Porém, eu não posso focar só em redução de perdas por conta do que eu falei já hoje, que é a andragogia, princípio da andragogia, né? Que o adulto só se envolve naquilo que interessa para ele. Então, tem que caminhar junto dentro do RH. Normalmente tem pessoas do RH envolvidas. Muitas vezes, quando numa organização de sucesso é o próprio RH que conduz esse pilar, eu crio, estruturo um programa de desenvolvimento e um plano de carreira atrelado à eliminação de gaps de conhecimento e habilidade que gera redução de perdas. Aí eu tenho a fórmula do sucesso. E por último, não menos importante, na verdade mais importante talvez do que todos, é o pilar de melhorias focadas, que é o pilar que traz resultado, né? O ME, MF, é o pilar que traz resultado no sentido de redução de perdas, né? A árvore de perdas é a bíblia desse pilar, está com a árvore de perdas embaixo do braço o tempo todo, olhando o que aconteceu ano passado, trimestre passado, mês passado e ontem. E baseado nessa priorização de modos de falha, de perdas, né, de perdas crônicas ou esporádicas, tomando decisões. Na rotina diária, que governa todo o sistema de gestão do dia a dia, o famoso GDD, DMS, né, Sistema de Gestão de Reuniões, e na rotina de projetos de melhoria, trazendo os planos de melhoria para atingimento de metas, né? Então, se eu saio de um OE de 60 e quero chegar em 70 até o final do ano, quantos projetos eu tenho que fazer para chegar em 10% de OE? Isso aí. Se eu saio de 1% de perda e quero chegar em 0,9%, quantos projetos eu tenho que fazer para menos 0,1% de perda? Quais projetos? Quais pessoas? Preciso de fornecedor, recursos internos, tenho competência na metodologia, né? E aí entra as metodologias que eu já falei lá, né? PDCA, Kaizen, DMake, SMED, aí tem um portfólio gigante de ferramentas, algumas mais adequadas para alguns tipos de perda, né? Esses são os 8 pilares, né? Quando eu coloco essa engrenagem para rodar, na verdade, essas 8 engrenagens, e elas estão conectadas e síncronas, né? Rodando de forma síncrona, eu tenho um sistema de melhoria contínua baseado no TPM. E a cultura é impecável. E a cultura e os resultados daquele nível que a gente já falou, né? Bom, Alessandro, muito bom o papo, mas infelizmente aí chegamos ao final. Muito obrigado por essa troca, esse conhecimento. Eu sei que você tem muito mais a trazer, então a gente vai trazer mais vezes você aqui para falar também de liderança, outros portfólios também que você é especialista, mas hoje tiramos bastante insights aí referente ao TPM. Dá para falar muito mais. Posso só fazer o jabá para encerrar? Por favor, claro. O jabá é que a gente vai fazer um treinamento sobre TPM, chama Facilitadores TPM.
para pessoas que querem ser esse cara que vai puxar essa rotina de desenvolvimento da empresa deles, ou líderes, supervisores, coordenadores, gerentes das indústrias. A gente vai fazer aqui em Ponta Grossa pela primeira vez. Ó, Esse legal. treinamento acontece em São Paulo, no Nordeste, já por grandes consultorias. E nós estamos trazendo ele aqui para Ponta Grossa, vai ser em setembro. Eu até já anunciei em agosto, mas por uma questão de agenda, nós vamos mudar ele para Tá setembro. bom. Fica ligado aí nas redes sociais, e que a gente vai estar anunciando aí nos próximos dias a nova data, local, valores, tudo certinho. Legal. E o Papo com Gestão também vai compartilhar, pode ficar tranquilo. Que bom. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai Prazer. marcar uma próxima aí. E para você, se isso fez total diferença para você no seu dia a dia na indústria, no comércio, no varejo, curte, comente, compartilhe. E muito obrigado e até a próxima.